surgirem. Também pode ser que surjam, a gente nunca sabe. Gozado, Celso. Aqui a gente tem aquela imagem americana dos republicanos como conservadores, anacrônicos, agressivos, os democratas como... Eu queria que você analisasse um pouquinho a política externa do Nixon e depois da Hillary Clinton. É uma diferença enorme, né? Sim, do Bush, você estava se referindo, ou do Nixon mesmo? Você estava falando do Nixon. Do Nixon, depois da Hillary Clinton dominando. Porque nem sempre, né? Porque nem todos os republicanos foram... Mas o Nixon foi especialmente pragmático, inspirado pelo Kissinger, eu acho, mas ele comprou, é mérito dele também, ter comprado a busca de aliança com a China. Os democratas, falando de maneira muito superficial, né? Os republicanos eram muito pragmáticos. Com Trump isso mudou um pouquinho, se bem que no caso da Rússia o Trump também é mais pragmático. O Trump foi pragmático com a Coreia do Norte. Vamos reconhecer, a gente acha o Trump lamentável sob qualquer aspecto, mas em termos ele está mais próximo, digamos, de uma escola realista das relações internacionais, sem saber, né? Mas mais próximo do que os democratas, porque os democratas têm um pouco aquela visão de mudar o mundo à sua imagem, né? Os Estados Unidos é o líder que tem que mudar o mundo à sua imagem, né? Antigamente até se dizia, isso deixou de ser verdade recentemente, até com as guerras que o Bush também promoveu. Mas antigamente se dizia que os republicanos terminavam as guerras que os democratas começavam, no Vietnã e vários outros casos. Mas, enfim, eu acho isso. Então, se você... a Hillary Clinton, muito mais ligada... é uma mistura dos interesses do grande capital com a ideia de que você está liberando o mundo, de todos os autocratas. E o Biden segue na mesma linha. Essa cúpula, essa cúpula das democracias que ele fez, aliás, com um critério muito curioso, porque a Bolívia, que teve um governo eleito, de uma eleição legítima, reconhecida internacionalmente, não foi convidado. Outros países muito mais suspeitos foram convidados. Mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe, né? Mas dessa cúpula da democracia, na realidade, o objetivo era isolar a Rússia e China. Os outros aí que entravam eram de dano colateral, mas o objetivo é isolar a Rússia e China. É como se fosse... o discurso do Biden, aquele discurso que ele fez no Congresso, que é um discurso, na minha opinião, primoroso do ponto de vista da política interna, que ele combate a desigualdade, enfim, tudo que a gente já sabe, fala do Estado como investidor, enfim, muito, muito, muito bom interno. Ele, na parte internacional, tem um outro ponto positivo do reconhecimento da mudança climática, de questões assim, mas ele fala da luta contra as autocracias. Então, volta a ser, digamos assim, um espírito de cruzada que nos republicanos não tem tanto. O Trump não tinha esse espírito de cruzada, o Trump era violento. Bobear, ele invadia a Venezuela, né? Talvez os democratas não façam isso. Então, é muito ambíguo. Por outro lado, ele com os russos, talvez até por interesses materiais lá do grupo dele, não sei, era cuidadoso. Mas com a Coreia do Norte ele falou, xingou, etc., foi lá e negociou, né? Não sei se deu certo, não sei até quando vai valer, mas negociou. E eu acho que essa visão atual é uma visão... É muito interessante ler hoje esse artigo. Eram aulas dadas na BBC, imaginem como é que era o nível, em 52, pelo Toynbee, chamado... são duas aulas. O conjunto chamou O Mundo e o Ocidente, porque tem muito a ver com a descolonização, etc. Mas uma parte é sobre o Islã e a outra, que eu me lembrava, porque eu tinha lido isso quando era jovem, é a Rússia e o Ocidente. Então, há aquele sentimento que é um misto de atração e, ao mesmo tempo, de visão da Rússia como uma coisa bárbara. Porque a pergunta que eu faço, só para terminar, que eu não entendo, eu não consigo entender, a não ser dentro de uma visão geopolítica que eu consideraria arcaica, essa obsessão em encurralar a Rússia. Primeiro, que a Rússia é inencurralável pelo seu tamanho. Segundo, porque ela não significa ameaça, ela não tem uma visão expansionista, ela não quis tomar de volta nem nada. Até em relação à Geórgia, que foram os lugares onde ela se... a Ucrânia, que foram os lugares onde ela se manifestou, foi de maneira limitada e só depois da provocação de governos antipáticos à Rússia. Enquanto tinha um governo mais ou menos neutro, ela foi jogando ali
e não pediu. Quando começou, digamos, essa questão de Lava Jato e tudo, nos chamou a atenção um think tank americano, Atlantic Council, foi um dos principais promotores aí da Lava Jato, e ele tinha muita gente aí do alto escalão americano, Departamento de Estado e tudo. E havia um dos ideólogos que se dizia que estava elaborando a nova teoria de segurança, que previa o fim das guerras entre nações. Que elas teriam... Quem era? Ullman, deixa eu pegar aqui o nome dele. O nome... Sim. E ele previa o fim da guerra e dizia que as ameaças viriam de grupos que estariam embutidos aí nas redes sociais, nas minorias nos diversos países aí. Essa nova doutrina de segurança americana, que tem uns anos atrás aí, como que ela continuou encarando essa questão dos resquícios da Guerra Fria? Teve alguma mudança, não? Não, eu não sei, aí eu não fiz ainda esse raciocínio não para compreender. Eu acho que a mudança principal dos últimos anos, digamos assim, últimos 10, 12 anos, foi aquilo que era a guerra ao terror, né, que era a visão do Bush, né, que ficou durante algum tempo, em parte justificada, não justificada como guerra ao terror, mas por fatos reais que havia, né, foi substituída em parte pela guerra à corrupção. E aí isso está nos documentos de segurança nacional norte-americanos como um fator essencial, inclusive, para proteger interesses das empresas norte-americanas. Está dito, está escrito com todas as letras, não é invenção nossa de que essa destruição da engenharia brasileira beneficia a empresa americana, não, está escrito lá, só não diz que é brasileira. Mas, então, eu acho que essa foi a mudança principal. Mas essa, digamos, é a mudança no que diz respeito, vamos dizer, a essas guerras por atrição, né? Essas guerras continuadas e não frontais. Na doutrina, digamos, da grande estratégia, coloquemos assim, da grande estratégia norte-americana, eu acho que o confronto com a Rússia... Eu dei hoje uma outra entrevista, aliás, ontem, mas ficou gravada, dizendo o seguinte: a OTAN é uma aliança em busca de um inimigo. Então, porque não tem mais razão de ser. Como você falou, não tem comunista, não tem não sei o quê. Então, está sempre inventando um inimigo. Primeiro, houve a tentativa de envolver a OTAN no Afeganistão. Depois, a tentativa de envolver depois, enfim. Também houve a tentativa de envolver a OTAN no Iraque. Envolveram a OTAN na antiga Iugoslávia, né? E agora com a Rússia. Com a Rússia, por quê? O Putin é comunista? Gente, o Putin é capaz de ser mais de direita do que o Biden, se você for ver o que ele faz lá dentro. Muito Isso mais. Não é exagero, não? Isso não é exagero, não? Hein? Isso não é um exagero, não? Não, eu não sei. O Putin, para mim, é uma pessoa, digamos, que tem um lado que a gente admira pela independência dele, obviamente. Agora, se você for pegar questões feitas LGBT, religião, ele assumiu plenamente a Igreja Ortodoxa Russa, né? Não tem nada contra, mas é um fato real, né? E eu ouvi da boca do Putin, né? Não falando comigo, mas um comentário assim, fim de almoço, não sei o quê, que não dizer que não existe choque de civilizações, mas dizendo que a Rússia está no Ocidente, né? Por oposição, naquela época, acho que na cabeça dele era principalmente a Chechênia, aqueles problemas com o Islã. Então, Deixa eu fazer uma pergunta, baixar o nível um pouco da entrevista, se vocês me permitem. Qual a sua análise da visita do Bolsonaro lá à Rússia? Ganhar, eu acho que não houve ganho nenhum para o país. Aonde ele perde? Olha, você sabe que, primeiro, que as coisas que o Bolsonaro faz mal permitem análise, né? Porque elas são de uma maneira, são todas numa base intuitiva, emocional, etc. Mas eu não fui contra a viagem dele, não. Eu acho que aí, porque queira ou não queira, o nome Brasil tem uma permanência, né? Quando você levanta a plaquinha do Brasil na ONU, isso tem uma permanência, né? Isso conta, né? E afeta o futuro. E o Brasil é membro dos BRICS, eu acho que deve continuar a ser, né? Então, ele foi convidado,
Eu acho que ele não tinha nenhum objetivo na cabeça, nem sabia direito, eu acho que nunca deve ter ouvido falar, enfim, sei lá, não quero fazer ofensas aqui, porque senão pode dar um problema. Mas, enfim, então eu acho que ele foi lá mesmo por causa dos fertilizantes e para aparecer como um líder mundial. Veja bem, você mora ali numa vizinhança, ninguém te convida para nada, né? Nem na vizinhança, nem fora da vizinhança. De repente, um cara que é rico, você pode até não gostar dele, mas um cara que é rico, poderoso, te convida para a casa dele. Ele disse, pô, é minha chance de tirar uma foto. E foi lá, e aí deu foto, deu meme aqui. Então ele vai em Petrópolis e vai fazer uma declaração. O que ele disse? Vocês precisam ver, eu fiquei lá a 1,5 metro do Putin. Depois a gente conversou isoladamente lá, mas um deslumbramento que... glória! Então, eu acho que para ele teve esse ganho. Para o Brasil, deixa eu dizer uma coisa que me surpreendeu, Marcelo. Francamente, você sabe que eu estou envolvido nessas relações há muitos anos, né? Muitos anos. Quer dizer, mesmo que eu não considere minha carreira toda, desde ser embaixador na ONU, ministro Itamar, etc., há muitos anos eu estou muito próximo. A declaração mais positiva em relação ao Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança foi dada agora pelo Lavrov. Por quê? Não sei. Não sei se eles sabem alguma coisa que a gente não sabe. Eu fico preocupado. Celso, qual o desfecho disso? A gente tem uma situação que é impossível para a Rússia aceitar a Ucrânia na OTAN. Ela não pode recuar disso, como você bem colocou aí, é uma questão de sobrevivência e segurança nacional. Do outro lado, quando o Putin dá esse apoio aos dissidentes lá, ele cria também um empecilho para a ação diplomática dos demais países. Como é que se resolve um imbróglio desse sem guerra? Bom, a ação racional, mas a política nem sempre é racional, né? A ação racional seria supor que o Putin está querendo usar isso como uma moeda de troca e que ele barganhe, que ele aceite que os acordos de Minsk, que essas repúblicas voltem a ser regiões autônomas dentro da Ucrânia, com capacidade de vetar decisões de política externa, que é o que interessa a ele, para que elas não entrem para a OTAN, não tenham bases estrangeiras, etc. E o lado ocidental desistir de botar a base e botar qualquer coisa lá. Essa seria a solução racional que pouparia vidas, inclusive de um lado e de outro. Agora, você sabe que a vida não é racional, né? Eles estão lá, um encostado no outro. É impossível você distinguir um russo de um russo ucraniano. Absolutamente impossível. Eles são o mesmo povo, eles estão ali do lado, né? Então, eu não sei o que vai acontecer, sinceramente, porque pode ser que no curso desse processo, em que havia talvez o elemento de racionalidade dentro dessa ideia da barganha, etc. e tal, pode ser que no curso o Putin também sofra pressões internas para manter isso, como aconteceu com a Crimeia, aliás, também, porque aí, não, agora não deixa voltar mais, aqui são russos, são nossos irmãos, não pode deixar voltar para aquele governo fascista, que olha que tem fascista mesmo também na Ucrânia, não tem só, né? Não é só, mas há muitos nazistas que eram da parte ocidental da Ucrânia que apoiaram essa revolução colorida. Não é só isso, não estou dizendo que seja só isso, mas isso também. Então, eu não sei, o racional seria isso que eu disse. E aí daria, e viveram felizes para sempre. Mas eu não sei se a racionalidade predomina. Só para entender esse golpe de 2014, houve envolvimento de redes sociais, que nem nas primaveras árabes? Com certeza houve. Eu não sei, nunca estudei a fundo. Houve influência de fora, e houve... O governo anterior não era muito pró-russo também, não. Ele era meio assim, até o Putin se refere a ele que era um governo que procurava chantagear, tirar o melhor daqui, melhor dali. Mas ele não estava, então, interessado na OTAN. Ele estava interessado na União Europeia. E é o que a Rússia disse, olha, se você entrar para a União Europeia, você não pode continuar aqui na comunidade dos estados, sei lá, comunidade econômica lá. E a Ucrânia ainda é muito dependente economicamente também da Rússia, né? Há muito comércio fronteiriço, a Ucrânia recebe muito dinheiro pelo direito de passagem lá do gás, né? do gás que passa por ali, enfim.
Então, eu acho que para eles isso ficou complicado, mas ele não era claramente pró-OTAN, pró-americano. Aí provavelmente era um governo corrupto, ou foi acusado de corrupção, como frequentemente acontece, e aí surgiu, como você bem assinalou, algo como uma primavera árabe, e mudou o governo, aí o governo totalmente pró-norte-americano. O Zelensky já é um sucessor, né? Ele já foi eleito depois, mas na mesma linha. E agora, nisso tudo, se você pudesse consertar a história, eu acho que o erro, ali tem o erro principal foi isso sempre acontece depois das guerras, depois da Segunda Guerra, a União Soviética ter se expandido um pouco para o oeste e ter incorporado populações que não tinham que ver com o erro em relação à Ucrânia, né? Que tinham que ver com a Ucrânia. Então, numa época em que, digamos, a população russa, se não era majoritária, pelo menos quase 50%, ela hoje não tem mais a mesma proporção. Menos ainda agora que a Crimeia saiu. Então, é uma situação complicada. Há um grave descrédito do direito internacional pela aplicação oportunista dos princípios. Do Kosovo, o que valeu, do ponto de vista do Ocidente, era o direito à autodeterminação dos kosovares. Pouco importa a integridade territorial da Sérvia, que era um país unitário. Nesse caso, o que interessa é a integridade territorial da Ucrânia, pouco interessa a autodeterminação desses povos. Então, essa interpretação casuística e oportunista dos princípios do direito internacional é muito grave. O secretário-geral está numa linha que eu acho razoável. A situação da Rússia é muito difícil ali de sustentar esses países como país independente. Algo semelhante, não é igual, porque ali as populações não são russas, mas aconteceu na Geórgia com relação à Abcásia e à Ossétia do Sul. E esses dois países proclamaram também independência, num determinado momento, foram reconhecidos, pelo menos a Abcásia proclamou, não sei, foram reconhecidos por 4 países, pela Rússia, acho que Cuba, enfim, algo assim, Venezuela, algo assim, e aí ficou. Então, eu acho que vai ser muito difícil que esses países se sustentem como país. Então, eu acho que a solução racional, razoável, que pouparia vidas, e que talvez. Agora, depende do lado americano aceitar também com jeito, porque essa coisa também, você às vezes é o palavreado, sabe? Eles não vão aceitar um ultimato russo. Se o russo chega assim, não pode se expandir para a OTAN, opa, que é isso? Quem é que manda aqui? O Olaf Scholz estava numa linha boa, porque disse assim, esse assunto não está na agenda no momento. Então, pronto, deixa ele fora da agenda. Há algum tempo, as pessoas vão se acostumando. Em política, como na vida, ganhar tempo é muito importante. Tempo ganho é tempo salvo, vidas salvas. Agora, diz uma coisa. Espera aí, vai lá, assim. Internamente, o Biden ganha ou perde? Lá nos Estados Unidos, com toda essa posição de beligerância. Esse é o drama, porque para ganhar ele vai ter que mostrar alguma vitória no terreno. E é muito difícil que ele consiga isso sem uma atitude mais forte. Bélica. Bélica. Não vou dizer que ele chegue à guerra com a Rússia, porque eu não concebo isso, mas sem, digamos, sem uma atitude qualquer que faça com que os russos recuem. Mas uma solução como essa que eu estou falando, né? Eu não estou falando aqui, é muito fácil, ficou aqui numa mesa da casa do meu filho, em São Paulo, olhando, é muito fácil. Agora, uma solução como essa seria talvez aceitável, né? E a Rússia faz um pacto de não agressão com a Ucrânia, sabe? As soluções diplomáticas existem muitas. E a neutralidade, que as pessoas mas a neutralidade está limitando a soberania ucraniana. Não é verdade. A Áustria se declarou neutra no fim da Segunda Guerra Mundial. Está na Constituição Austríaca, até nem se está até hoje, mas está na Constituição Austríaca. A Finlândia foi neutralizada. Claro que a Finlândia tem muito mais simpatia com os países do Ocidente do que tinha com a União Soviética, mas ela não ia se meter em guerra. A Suécia até hoje não é membro da OTAN, né? Então, há soluções. Celso, parece que com essa desorganização do mercado de opinião, as instituições todas foram... Esse caos que a gente vê no Brasil, aí com a justiça, a polícia, tudo saindo das normas
constitucionais, as normas legais, está no mundo hoje. Isso aí, essa marcha da insensatez, quando é que vai ser interrompida? Olha, bom, no Brasil está um pouco pior, né? Mas no mundo é um pouco mais grave também. Não, porque aqui também é uma coisa inacreditável. Mas vamos deixar isso para outra ocasião. Mas com relação ao mundo, eu acho que mesmo antes, vamos deixar esse negócio da Ucrânia num momento de lado, porque é difícil você também ver tudo como vai se resolver, né? Mas eu acho o seguinte, o mundo passou, de qualquer maneira, do fim da Guerra Fria para cá, por mudanças monumentais, mudanças portentosas, qual é o título do meu artigo na versão impressa da Carta Capital. Mudanças portentosas. Né? Quais? A ultrapassagem da maior economia do mundo por outra economia. Né? Estados Unidos pela China, que a China já ultrapassou em preços, em poder de compra, vai passar em termos de preços de mercado. A aproximação da Rússia com a China, isso é uma mudança portentosa. Essa aproximação nunca existiu. Você sabe que nem o Stalin apoiava muito o Mao Tse-tung, não é uma coisa só recente, não. E os russos se negaram a dar tecnologia nuclear para a China. Isso está na raiz do conflito. A ideologia era só a superestrutura digamos assim, do conflito. Né? Agora estão aliados num documento que fala, claro que o documento pode ser mudado, um documento que fala amizade sem limites. Você sabe que era a frase do Barão do Rio Branco sobre a amizade do Brasil com o Chile, mas aí era uma brincadeira, um trocadilho, porque não tinha fronteira. Né? Mas, enfim, então, é uma amizade sem limites. Nunca vi isso num documento internacional. Nunca vi. Há uma concepção do mundo diferente que está exposta ali. Né? Uma concepção, em alguns pontos, até positiva, quando fala muito de desarmamento. Normalmente, os países nucleares só falam em não proliferação, não falam em desarmamento. Falam em democratização das relações internacionais. Não diz como, mas fala nisso. Dá ênfase ao desenvolvimento, dá ênfase à mudança climática. Enfim, então, dá ênfase à igualdade, à busca da igualdade, justiça. Então, você tem ali um programa conjunto de duas grandes potências. Claro que elas têm todas as limitações que a gente conhece, não estou fazendo elogios impensados, não. Mas, enfim, você tem essa mudança. Você tem os Estados Unidos. É dificílimo um país aceitar deixar de ser a maior potência do mundo. Isso é muito difícil. Aliás, essa coisa com a Rússia tem um pouco a ver com isso também. Vai deixar de ser a maior potência no mundo. Você tem esses outros fatores que nós já mencionamos, globais, do tipo da desigualdade, mudança climática, as pandemias. Eu acho que o mundo tem que passar por uma nova São Francisco, ou uma nova Versalhes, sei lá. Tem que sentar, os grandes líderes do mundo têm que sentar e redesenhar o mundo. Redesenhar, não estou dizendo o território dos países, mas redesenhar a ordem econômica. Não pode ter um conselho de segurança onde uma questão como a pandemia, que afeta você, a mim, a todo mundo, que não tem nada a ver com isso, ser resolvida ou não ser resolvida por causa do veto, seja dos Estados Unidos, seja da China, porque os dois estão brigando para saber quem é o culpado. Não pode. Não pode uma questão como o clima ser tratada sujeita a veto. Não pode. Ela tem que ter outro tipo de solução. Aliás, nenhuma questão deveria estar sujeita a veto, mas vamos. O veto teve o seu papel e tem o seu papel em algumas situações. Então, você precisa de uma reforma profunda. Você começou a ter uma reforma informal com o G20, na parte econômica. O G20 substituiu, na prática, o G7. Então, o G20 passou a ser... Então, mas o G20 ainda tem que consertar um pouquinho. O G20 tem que ser um pouquinho mais africano, um pouco menos europeu. Né? A América Latina tem que estar bem representada. Os BRICS têm que ser fortalecidos. É por isso que eu apoio a entrada da Argentina para os BRICS. Né? Porque eu acho que isso nos fortalece, na medida em também que nós saibamos nos aproximar da Argentina e vice-versa. Né? Então, eu acho, porque até dentro dos BRICS precisa um equilíbrio. Agora, tudo isso requer um São Francisco. Isso não se... Agora, para ter um São Francisco, tem que ter uma meia dúzia de líderes que entenda isso e diga que tem que ter o Macron, o Biden, não sei se entenderá isso, mas teria que ter, né? Porque os Estados Unidos tem que ter o Xi Jinping, tem que ter o Biden, tem que ter o Putin, tem que ter uns 2 ou 3 europeus e tem que ter 2 ou 3 tipo Índia e Brasil para também para dar a partida nesse processo. E aí depois democratizar, não é para eles decidirem, mas eu acho que tem que dar a partida no processo. Eu estou falando muito, chega, já cansei você.
Celso, você pediu para sair que você tem um outro compromisso aqui. Queria te agradecer muito aí os esclarecimentos preciosos, como sempre, aí, viu? Tá bom. Um abraço, então. Tá bom. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Abraço.